Que a paz do Senhor esteja no seu coração. 9º dia do nosso jejum da família, quando a presença de Deus enche a sua casa. E hoje o tema é quando Deus visita a sua casa. Aleluia! Ainda que eu digo visita, sei que Ele quer habitar na sua casa, mas é no sentido de saber que quando a presença enche a sua casa, o que acontece? Lá em Gênesis, no capítulo 18, nós temos um quadro maravilhoso de um encontro do Senhor com Abraão e Sara. Deus apareceu na casa deles. A familiaridade e a intimidade entre eles nos mostra princípios espirituais vitais para as famílias. E eu creio mesmo que todas essas coisas acontecem quando Deus visita uma família ou quando a presença enche a casa de uma família. Em primeiro lugar, quero te mostrar que uma casa cheia da presença é uma casa de descanso, é um lugar de descanso, de paz. Gênesis 18:1, a Bíblia diz: apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. A palavra de Deus é maravilhosa, e nesse primeiro versículo nós podemos ver verdades espirituais extraordinárias. Em primeiro lugar, nós lemos que o Senhor apareceu a Abraão na sua casa. Sua casa. Todos nós queremos ter um encontro com Deus em nossa casa, com a nossa família. Porque quando Deus está presente, a bênção está ali. O Senhor apareceu nos carvalhais de Manre, que ficavam em Hebrom. E o significado disso é comunhão. De Hebrom é comunhão. Manre, por sua vez, significa gordura. Na Bíblia é unção. Colocando tudo junto, então nós vemos que na comunhão com o Senhor, na nossa casa, nós temos a unção que nos alimenta. Puxa vida, que a unção de Deus esteja na nossa casa, para nos alimentar. Há unção na comunhão. Muitas vezes, depois de um tempo de oração, nos sentimos leves, como quem voa. Abraão estava sentado quando o Senhor lhe apareceu. Então isso também nos mostra uma posição de descanso. Sentado, uma posição de descanso. Quando há descanso na alma, a comunhão acontece. Mas a Escritura também diz que ele estava sentado no maior calor do dia. Quando estivermos no maior calor da tribulação, não faça nada. Precisamos sentar para desfrutar da comunhão. Quando você está atribulado, não fica correndo de um lado para o outro desesperado, não. Senta para ter comunhão com o Espírito Santo e ele vai te guiar. Sempre que estiver sob pressão e debaixo de ataque, a melhor coisa a fazer é descansar no Senhor. Não se levante para resolver o problema por si mesmo, mas sente-se e espere no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor, como diz Isaías 40, renovarão as suas forças. Suas forças. Segundo lugar, é um lugar de adoração. Adoração. A Bíblia diz em Gênesis 18:2, levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé, em frente dele. Vendo-os, correu na porta da tenda, ao seu encontro, prostrou-se em terra. Essa é a primeira menção da palavra shachar, em hebraico, que significa adoração. Em Gênesis 22:5, um pouquinho para frente, nós temos a primeira menção de adoração em português, mas a segunda menção no original. Mas a primeira é essa que eu citei. E também nesse capítulo, nós temos a primeira menção de amor. E ali se trata do amor do pai para com seu filho. E a segunda menção é o amor de Isaac para com Rebeca. Muito bem, havia ali 3 homens. E um deles era o Senhor Jesus aparecendo em forma humana. Isso é chamado de teofania. Mas hoje ele se fez homem. E há um homem sentado à destra de Deus Pai. A essa altura, Abraão tinha 99 anos. No entanto, ele saiu correndo. Que coisa impressionante. Isso é o que a comunhão com o Senhor faz conosco. Te faz viver uma nova juventude. Amém. Mesmo na velhice, nossas forças se renovam na comunhão com o Senhor. Verso 3, do Gênesis 18:5 diz: e disse, Senhor meu, se acho mercê na tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam,
faze como disseste. Aleluia. Veja, como que nós sabemos que Abraão percebeu que aquele homem era o Senhor? Há pelo menos 2 sinais aqui. Em primeiro lugar, a Bíblia fala que ele se prostrou em adoração. E ele fez isso diante do Senhor e não fez isso diante de anjos. Em segundo lugar, no verso 3, ele o chama de Senhor. A palavra usada aqui é Adonai, em hebraico, que é usada somente para Deus. E aquele homem aceitou a adoração. No verso 12, Sara chama Abraão de Senhor, mas a palavra ali é Adon, que é usada para se referir a homens. Adonai só para Deus. Abraão sabia, portanto, que aquele homem era o Senhor. O verso 6 ao 8 diz: apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho, tenro e bom, e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Também tomou também coalhada e leite, e o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles. E permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Veja, Abraão ofereceu o pão e o novilho cevado ao Senhor. Tanto o pão quanto o novilho apontam para Cristo. Isso mostra que não pode haver comunhão com Deus e nem adoração genuína sem a pessoa e a obra de Jesus. A comunhão ungida com Deus sempre diz respeito à pessoa e à obra do seu Filho. Isso é um quadro da oferta pacífica, na qual há uma parte para Deus e outra parte para o ofertante. Sempre que nós chegarmos para adorar, para ter comunhão, você precisa confiar que você é justo em Cristo, que a obra dele é que te coloca na posição de ter acesso, que você está debaixo do sangue. Bom, terceiro ponto, é um lugar de alegria e de riso. Comunhão é um lugar de alegria e de riso. Olha o que diz, o verso 9 ao 12 de Gênesis 18. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde é que ela está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui 1 ano. Sara, sua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando, ela era bem velha, lembra disso, 90 anos. À porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em dia. Olha, irmão, quando a Bíblia fala que uma mulher é bonita, é porque ela é bonita mesmo. Mas quando fala que um casal é velho, é porque é velho mesmo. Aleluia. Avançado em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres, tinha mais prazer de nada. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesmo: depois de velha e velho, também o meu Senhor terei ainda prazer. Veja, o anjo falou: vai ter filho. Ela falou: nossa, ainda vou ter prazer. A relação dela não foi uma obrigação. Você sabe que esse é um grande problema das irmãs que não engravidam? Estão mais focadas em ter filho do que ter prazer com o marido. Se mudar o foco e focar em ter prazer, o filho vem. Deus vem se encontrar com Abraão e lhe faz a promessa de que Isaac nasceria dentro de 1 ano. Ele vem pessoalmente trazer a notícia a Abraão. E Sara estava ouvindo a conversa à porta da tenda atrás deles. Sara era uma mulher normal, como as de hoje. Se o senhor aparecesse na sua casa, estivesse conversando com o seu marido, você não iria ouvir de trás da porta? Quando Sara ouviu que teria um filho, ela riu no seu íntimo, por dentro. Ela não soltou uma gargalhada, ela riu por dentro. Esse versículo foi usado pelo Espírito Santo em 1 Pedro 3 para dizer que Sara chamou Abraão de Senhor. No entanto, ela não chamou de Senhor audivelmente, mas no seu íntimo. Isso significa que ela chegou a um ponto em que se tornou completamente submissa e reconheceu seu marido como líder no seu íntimo. Muito bem, no verso 13 ao 15 de Gênesis 18, na versão ARC, a Bíblia diz: e disse ao Senhor, a Abraão: por que se riu Sara, dizendo, na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti, por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: não me ri não, porquanto temeu. E ele disse: não digas isso, porque você riu. Eu vi dentro.
Sara não riu audivelmente, mas por dentro. Mesmo assim, o Senhor perguntou: por que se riu Sara? Quando o garoto nasceu, deram-lhe o nome de riso, e isso significa, de Isaac, né? E isso significa riso em hebraico. Quando a graça reina numa casa, existe muito riso. Você não pode dizer que sua casa está cheia de Deus, se a sua casa está oprimida, deprimida, atribulada. Não, a comunhão. Mas se está, leva a presença de Deus, porque quando Deus está presente numa família, vai haver riso, vai haver alegria, vai haver descontração, né? Vai trazer bom humor. Deus vai fazer isso. Não se preocupe se não está assim. Vai ficar no nome de Jesus. A palavra do Senhor no verso 14 é que ao tempo determinado tornarei a ti por esse tempo da vida. O que significa a expressão por esse tempo da vida? Em hebraico essa expressão seria melhor traduzida como a melhor experiência da sua vida. Uau! Ou o melhor momento da sua vida. O Senhor, oh Deus, que o Senhor nos leve, irmãos, nesses dias, aos melhores momentos da nossa vida. Melhores dias da nossa vida como família. Faz isso, Senhor. Assim poderíamos dizer que quando estivessem vivendo a melhor experiência da vida deles, então Isaac viria. O que é isso? Quando desfrutamos do ministério, Deus edifica a igreja. Quando os líderes desfrutam do Senhor enquanto ministram a palavra, os irmãos realmente recebem. A frutificação é resultado de estarmos vivendo um grande momento na nossa vida. Grandes momentos nós vivemos com Deus. Quando ouviu a palavra de Deus, o que Sara disse no verso 12? Depois de velha e velho também meu Senhor, terei ainda prazer? Veja, o normal seria ela dizer, depois de velha terei ainda filhos, mas em vez disso ela disse, terei ainda prazer. Eu creio que não precisa entrar em detalhes com você a respeito desse prazer ao qual ela se referia. Qual é o filho que você tem buscado gerar? Esse filho pode ser uma casa, um carro, um bem, uma saúde, uma cura, um milagre, um alvo. Esse filho pode ser resultado no seu ministério, nos seus negócios ou ainda na sua família. O que o Senhor nos diz é simplesmente tenha prazer no Senhor. Tenha prazer na presença dele. No momento em que você perde o seu prazer, não haverá mais resultado acontecendo. Deus abençoa pessoas que se alegram na presença dele, apesar das lutas. Eu tenho completo prazer em pregar a palavra, por isso sempre vejo resultados. Tenho prazer no meu ministério, e eu recomendo que você tenha no seu, e os resultados virão. Amém. Isaac virá quando você estiver vivendo o melhor momento da sua vida, na presença de Deus. Quando Sara recebeu graça, ela teve a melhor experiência da sua vida durante a gestação. Eu creio que aqueles 9 meses foram os anos mais maravilhosos da vida deles. Aqueles 9 meses é o que Deus chama de o tempo da vida deles. Deus não quer que desfrutemos somente do destino final, mas Ele quer que você desfrute o caminho legendário. Nossa jornada hoje já é a experiência mais extraordinária da nossa vida, porque nós vivemos em Cristo. Quando Isaac foi liberar a sua bênção sobre o primogênito, ele mandou que se fizesse uma comida saborosa para ele. É como se ele dissesse, antes de poder liberar a bênção, eu preciso sentir alegria e satisfação no meu espírito. Né? Porque Deus ama a quem dá com alegria. Então, do mesmo princípio, Deus ama dar quem está alegre. Amém. Oh, Deus. Aleluia. Quando você está experimentando o melhor momento da sua vida e você libera uma bênção, algo poderoso acontece no mundo espiritual. Eu não creio que há unção quando estamos tristes, pois a unção é chamada de óleo de alegria, em Isaías 61:3, que diz, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Veja, quando nós trabalhamos gemendo, debaixo de peso e tristeza, a unção de Deus não flui. A unção flui da alegria da vida. Amém. Jesus foi chamado de homem de dores, mas o único lugar em que ele se tornou um homem de dores foi na cruz. Lembra disso. Durante o seu ministério, ele foi sempre cheio da alegria do Pai. João 15:11, na ARC, diz, tenho-vos dito isso
para que a minha alegria permaneça em vocês, em vós, e a vossa alegria seja completa. Aleluia. Então ele não era triste como pintam os quadros por aí. No pacote da graça está incluído a alegria. A alegria. Deus vai alegrar o seu coração. Haverá alegria na sua casa, haverá alegria na sua família, no seu casamento. E Deus nos dá essa alegria todos os dias. Não precisa esperar um dia, não é hoje. Hoje Deus vai fazer com que essa alegria brote no seu coração. Muitos têm dificuldade de imaginar que Jesus tenha sido uma pessoa alegre. Entretanto, eu tenho sido cheio do Espírito Santo. Tendo sido cheio do Espírito Santo, Lucas 4:1, de forma absoluta ou sem medida, como diz João 3,34, ele certamente manifestou os frutos do Espírito. E entre eles está a alegria, que é um fruto do Espírito, inclusive que é o último estágio do reino de Deus, que é a justiça, a paz e a alegria no Espírito. Hebreus 11:9 diz que ele foi ungido com óleo de alegria, acima de todos os outros seres humanos. Olha o que diz Hebreus 1:9. Amaste a justiça. Não sei, agora ficou confuso, que não sei se é o 11 ou o 1. Alguém confirma para mim. Porque no texto está 11, né? Mas para mim está aparecendo 1. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, eu acho que é 1, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Aleluia. É por isso que hoje os discípulos podem transbordar de alegria no Espírito Santo, como diz em Atos 13:52, que diz: os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Uau! Isso não significa que não passamos por tristezas, ou que não tenhamos momentos de tribulação, mas a alegria do Senhor é a nossa marca mais visível. Às vezes nós choramos, ficamos abatidos, mas no geral, a alegria, o povo de Deus é um povo alegre, na maior parte do tempo. Muito bem, outro ponto, a comunhão do Senhor é um lugar para o cumprimento da promessa. Cumprimento da promessa. Vamos ler aqui Gênesis 18, versos 16 ao 19. Tornando-se, levantando dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles, mas para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Veja, no capítulo 15, a promessa de Deus estava associada à justificação pela fé, mas agora a promessa é que se a sua família está em linha, então haverá uma descendência numerosa. Amém. O que aconteceria se o filho que nascesse fosse rebelde? E se o neto fosse rebelde? Em outras palavras, Abraão precisa fazer com que a sua família esteja de tal forma em ordem para que a promessa de Deus possa se cumprir. A promessa de Deus somente se cumpriria na família e nos descendentes que viriam. Anos atrás, quando li o verso 19, me senti condenado. Entendi que o Senhor haveria me escolhido para que ordenasse meus filhos, a fim de que guardassem o caminho do Senhor e tivesse uma mulher que me chamasse de Senhor, para que a promessa de Deus, então, se cumprisse na minha vida. Me senti totalmente fora do padrão de Deus. Se eu tenho que primeiro ordenar meus filhos, ter uma mulher que chama de Senhor, para só depois ver o propósito, estou enrolado, não vou conseguir. Mas o Espírito me mostrou que eu estava lendo de forma equivocada o versículo. O Senhor havia conhecido, amado e escolhido Abraão. E por causa disso, ele seria capaz de edificar sua casa apropriadamente. É o contrário. Primeiro Deus te escolhe, te habilita, te abençoa. Aí você tem capacidade para ordenar sua casa. Deus não está dizendo, porque a sua família está em ordem, eu escolhi você para cumprir essa promessa. Não. Ele está dizendo que porque você foi escolhido, você será capaz de levar a sua casa a viver em ordem. Amém. O resultado de ser escolhido e conhecido por Deus é uma casa debaixo do temor do Senhor. E a concretização da promessa. Talvez você fale para mim, pastor, mas nesse momento minha casa não está em ordem. Calma, a história não terminou. Amém. Recebe a promessa. Amém. Uma casa abençoada é um fruto, não uma causa.
não a causa, não o fruto. Você recebeu, você vai frutificar. Você não pode esperar que sua esposa o respeite se ela não vê Jesus em você. Se ela não vê que você tem um relacionamento genuíno com Deus, e os filhos também. Abraão não foi escolhido porque era um marido e pai perfeito. Nesse ponto, ele nem mesmo havia tido o filho prometido. Na verdade, primeiro ele foi escolhido e por causa disso ele seria capaz de edificar a sua casa para o cumprimento da promessa. Deus escolheu você, ele deu uma família para que você agora possa ordenar seus filhos para que sirvam o Senhor e faça vir sobre você a promessa que ele lhes fez. Amém. Tudo, portanto, depende de você entender com base em que Deus o escolheu. Não foi porque você era bom e tinha um comportamento impecável. Não. Ele o escolheu com base na sua graça e no seu favor imerecido. Ele o escolheu e agora, porque você é escolhido, amado, designado, ele vai te capacitar a ordenar a sua casa para que a promessa se cumpra na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Querido, que você possa crer hoje. Quero orar por você, está aqui conectado comigo, para os irmãos que estão aqui, e fique de pé. Eu vou orar para que o Senhor te dê essa revelação. Pai, eu oro porque somos amados, porque somos escolhidos, somos justificados em Cristo, somos favorecidos. Nós não temos que ser bom para merecer ordenar a nossa casa, mas porque somos amados, escolhidos e abençoados. Temos agora a capacidade de abençoar nosso casamento, nossos filhos, nossa família e nosso ministério. Que essa verdade se cumpra cabalmente na casa de cada um daquele que crê. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vou salvar essa live. Compartilha ela nos seus grupos de WhatsApp. Convide as pessoas para estar conectado conosco. E que Deus te abençoe. Tenha um dia maravilhoso na sua presença. Em nome de Jesus. Fica na paz.